Abre lá, por favor, Mateus 5, do verso 1 até o versículo de número 12, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Pai, nós somos te gratos por esse tempo de estudo da tua palavra. Pedimos ao Senhor a capacitação e direção do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que assim possamos compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja transformar em nós neste dia. Tem misericórdia de mim na exposição e condução da tua palavra. Que não seja minha vontade, nem os meus próprios pensamentos, mas que seja a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Oramos tudo isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como o irmão François colocou, nós chegamos no final da nossa série de estudos sobre as bem-aventuranças. Nós começamos lá em abril, meus irmãos. Estamos finalizando agora no mês de julho, com a graça do Senhor. E de várias formas, de diversas maneiras, nós vimos o quão felizes nós podemos ser em Cristo. A começar pela nossa salvação bendita e merecida que recebemos de Cristo Jesus. E por recebermos essa salvação tão graciosa, ela é a garantia de que eu e você, se somos verdadeiros discípulos de Cristo, herdaremos o céu juntamente com Cristo. Habitaremos para sempre com o Senhor. Só que a vida cristã, no entanto, a nossa vida prática, ela não é uma vida fácil. Nesse estudo que nós caminhamos aí por esses meses, nós tivemos uma certeza que ficou ainda mais clara e firme para nós. É que o verdadeiro cristão, ele é diferente deste mundo. O seu caráter não compactua com o caráter deste mundo. A sua forma de viver não é a mesma forma de viver que o mundo vive. E essa realidade, a gente foi repetindo ela diversas vezes nos vários estudos que nós fizemos, desde a primeira bem-aventurança até agora na nossa última bem-aventurança. E por quê? Para que a gente fique com essa verdade bem gravada no nosso coração. As bem-aventuranças, nós vimos que Jesus ele vai ensinar os seus discípulos a respeito do caráter e da vida do verdadeiro cristão no reino dos céus. Só que esse caráter do verdadeiro cristão, ele não existe sem consequências. Veja, lá na primeira bem-aventurança, no versículo de número 3, nós vamos ver que a promessa, então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E aí quando nós chegamos na última bem-aventurança, que não é do versículo de número 11, mas é do versículo de número 10, ele termina da mesma forma com a mesma promessa, olhando para o reino dos céus. Ou seja, do início ao fim, Jesus nos aponta para essa realidade. O objetivo de Jesus aqui para nós e também para os discípulos é para que nós, de fato, vivamos como verdadeiros cidadãos do reino do céu. Mas também para que nós nos preparemos para a realidade que nós vamos enfrentar no mundo. E a realidade que eu e você vamos enfrentar é que a nossa vida, certamente, por sermos discípulos de Cristo, em algum momento dela, vai ter dificuldades por causa do nome de Cristo. Ou nós seremos insultados, como diz o nosso texto de hoje, ou mentirão a respeito de nós,
ou falarão tudo aquilo de mal contra nós por causa de Cristo Jesus. Ou então, como o texto nos diz, nós seremos perseguidos. Só que não importa a forma, não importa a maneira como isso vai acontecer. É verdade que alguns podem sim ser açoitados, e são. É verdade que alguns podem ser decapitados, e são. Outros mortos cruelmente, e são. Mas ainda há outros que serão feitos de fofoca, chacota, e serão excluídos da família por causa de Cristo Jesus. Mas como viver diante disso? Jesus nos ensina. E a primeira coisa que Jesus nos ensina, nós podemos encontrar no versículo de número 11. Ele diz que nós seremos perseguidos por causa dele. Por causa do seu nome. E aqui tem algo importante para nós. Jesus diz que feliz, bem-aventurado nós somos quando nos insultarem, quando perseguirem e quando mentirem, disserem todo mal contra nós por causa dele. Então, a perseguição, a mentira, a maldade não acontece por causa de quem nós somos. Não acontece por causa do nosso caráter, mas acontece por causa de Cristo Jesus. A razão é muito clara, é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo estabelece uma divisão, uma distinção bem definida entre aquele que pertence ao Senhor e vive para o seu reino, e aquele que não pertence ao Senhor e vive para o reino das trevas. O próprio incrédulo comprova esse fato quando se põe a perseguir o cristão. Veja, meus irmãos, isso acontece de formas muito práticas e variadas. Pensa nos insultos. Antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo de uma promotora que na hora que uma outra pessoa pronunciou o nome de Deus, ela gritou, balbuciou, quase saiu saliva pelos cantos da boca, que aquilo era inconstitucional, querendo arrotar a ignorância dela no direito, porque a nossa Constituição, ela defende a liberdade religiosa e a gente pode expressar a nossa fé religiosa da forma como nós quisermos e aonde nós quisermos, inclusive publicamente. Amém. Ok? Isso já é tema pacífico no STF. Mas por que ela faz isso? Para insultar aqueles que são cristãos. Muitas vezes nós vamos ser taxados como fanáticos religiosos, bitolados, alienados. Talvez o insulto mais atual da nossa sociedade é que nós somos os intolerantes. Mas por que isso acontece? Você já parou para se perguntar? Já parou para analisar? Isso acontece porque nós não somos iguais. Nós não temos uma distinção leve e momentânea. Nós não temos modificações que são temporárias. Enquanto cristãos, a nossa natureza é totalmente diferente. Nós não temos a mesma natureza do mundo. Nós não fazemos parte do reino das trevas. O nosso Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Deus deles é o príncipe deste mundo que lhe cegou os entendimentos. E uma vez que são dominados por este Deus, que cega-lhes o entendimento, são dominados por ele, agem conforme ele quer, pensam da maneira como ele deseja e perseguem aqueles que fazem parte do reino de Cristo. A pergunta então é: por que os cristãos são perseguidos? E a resposta muito clara, meus irmãos, é porque vivemos para Cristo. Vivemos por Cristo. Veja, mais uma vez, nós não encontramos aqui que nós somos perseguidos por causa do nosso time que escolhemos torcer. Nós não somos perseguidos por causa da nossa posição política, se é A ou se é B ou se é C.
Nós não somos perseguidos porque fazemos parte da Igreja Batista Redenção em Botucatu. Nós não somos perseguidos porque trabalhamos na Embraer. Nós não somos perseguidos porque nós temos uma condição financeira X. Não é por causa das coisas desse mundo. Veja, os descrentes também se perseguem por causa de tudo isso. E existe perseguição por causa de tudo isso. A gente vê matança por causa de time de futebol. No metrô, emboscadas, a gente vê isso. Dinheiro, latrocínio, ganância. Mas a perseguição que nós sofremos enquanto cristãos é porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque fomos regenerados para uma nova esperança, ou melhor, para a viva esperança, que não corrompe, que não morre. Nós recebemos nova vida em Jesus. Recebemos novo propósito e nova identidade. Então, viver para Cristo vai nos trazer consequências. Quando vivermos verdadeiramente. O que Jesus diz, especialmente no Evangelho de Mateus e Marcos, que ele não veio trazer a paz, mas a espada. O que isso significa? Significa que por causa dele, por causa da mensagem dele, que é o Evangelho da glória do Deus bendito, a sua obra ali no nosso lugar na cruz, haveria separação entre pai e filha, entre mãe e filho, entre sogro e genro. Há separação por causa do Evangelho. Na nossa família, no nosso trabalho, com as amizades que nós tínhamos. Então as pessoas vão começar a decidir, inventar mentiras ao nosso respeito. Ah lá, aquele que fazia tal coisa, mas agora dá uma de crentinho. Ah lá, quem bebia, mas agora vive como um santinho. Mas não conseguem compreender que a nossa natureza foi transformada por causa de Cristo. E aí nós nos afastamos, ou nós somos afastados deles porque somos cristãos. O que nos lembra, obviamente, das palavras de Cristo. Que essas pessoas fariam essas coisas por causa do seu nome. Não é por causa de você, mas é por causa de quem você serve e de quem o transformou. Porque não o conhecem, também não conhecem aquele que o enviou. Jesus vai dizer que aqueles que nos odeiam, antes odeiam a Ele. E é por isso que eu e você somos odiados por causa de Cristo. E quando a gente olha para essa realidade, meus irmãos, enquanto cristãos, a gente começa a ficar temeroso. O nosso coração às vezes parece desesperançar no Senhor. A gente começa a de fato sofrer como alguém que não tem esperança. A gente se desanima na vida cristã. Só que Jesus nos lembra que nós somos bem-aventurados, felizes nós somos. Amém. Em quem nós somos felizes? Nele. Nele nós somos felizes. E a nossa felicidade é porque a nossa recompensa é Ele mesmo. Nós somos felizes não por causa daquilo que nós podemos ter, não por causa do nosso conforto ou de qualquer outra coisa. Nós somos felizes por causa de Cristo. E aí nós chegamos no versículo de número 12. Alegrai-vos, exultai. Qual razão? Qual a explicação? Pois a vossa recompensa no céu é grande. E aí mais uma explicação. Porque assim, ou seja, dessa forma, dessa maneira, por viverem conforme a vontade de Deus, por seguirem verdadeiramente a vontade do Senhor, perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando a perseguição chega até nós, quando a mentira é lançada a nosso respeito, quando nós somos insultados por causa de Cristo, é porque a nossa vida está mais parecida com o Senhor. É porque nós estamos refletindo a glória do Deus bendito enquanto nós vivemos de maneira prática.
Paulo vai dizer mais uma vez que aqueles que querem viver piedosamente em Jesus serão perseguidos. Então, se nós desejamos viver uma vida de santidade, se nós desejamos viver uma vida de obediência, se a gente deseja viver uma vida de temor ao Senhor, nós seremos perseguidos. E Jesus nos chama aqui a alegria e a exultação. Não é que nós gostemos de sofrer, ninguém aqui é masoquista, meus irmãos. Mas é por causa da nossa recompensa no céu que é grande. O descrente, o incrédulo, ele faz tudo para não pensar no fim da sua vida. Ele vive o agora porque ele não sabe o que vai acontecer com ele amanhã ou não tem esperança do que vai acontecer com ele amanhã. Então isso explica por que o mundo vive da forma que vive. Por que o mundo vive distraído da forma que vive? Porque o mundo busca prazeres da forma que vive? Por que a gente acha que tem tanta coisa tão fácil para poder a gente se apegar? A um clique. Por quê? Porque o mundo busca prazeres momentâneos para, como uma neblina, cegar a nossa visão da realidade a respeito da eternidade. Mas é por isso que também a nossa esperança é diferente. A nossa alegria tem fundamento. Apesar dos nossos sofrimentos, apesar da dor que nós sofremos, nós seremos consolados. As nossas lágrimas serão enxutas. E os sofrimentos dessa vida nada serão comparados com a glória que há de vir, meus irmãos. Amém. Com a verdadeira vida no Senhor. Então nós precisamos pensar. Pensar como nós vamos reagir ou agir diante da perseguição. Porque muitas vezes o nosso coração, ele é tentado a revidar. Ele é tentado a retaliar. É difícil não desejar revidar. É mais difícil ainda conter os próprios impulsos. Ser temperante numa hora dessa. Mas se a gente é selado pelo Espírito do Senhor, se nós somos bem-aventurados os mansos, que têm as rédeas, porque herdarão a terra, então nós somos dominados pelo Espírito e nós não fazemos a nossa vontade, mas fazemos a do Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele não revida aos seus algozes, mas os entrega ao Senhor. E nós também não deveríamos nos inflamar de ódio, em maldizer aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ferem. Ainda no Sermão do Monte, Jesus vai falar: ame os vossos inimigos e ore por eles. Difícil, né? Nosso coração é como de Jonas. Senhor, todas as pessoas, menos aqueles que são os nossos inimigos, eles não são alvo da tua misericórdia, não. Eles não são alvos da tua graça, não. Nós devemos refrear a palavra iracunda, porque a resposta branda desvia o furor. Como verdadeiros cristãos, então, nós somos diferentes em natureza do homem natural e daquele que não foi salvo por Cristo Jesus. E agora a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de refletir e até a nossa maneira de lidar com a perseguição não é como o mundo espera. Não é dando troco, não é na mesma moeda. Mas é de fato descansando no Senhor e os entregando ao Senhor. Apocalipse fala que aqueles que foram martirizados, o sangue deles clamam ao Senhor, mas o Senhor dará a recompensa no momento certo, na hora certa. E a resposta de Deus é: espere por mais um pouco. Exatamente. Exatamente, meu irmão. Só que não é apenas revidar, é também não ficar ressentido. E aí que o problema começa a apertar.
Porque os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também são transformados pelo Senhor. E se eles são transformados pelo Senhor, nós precisamos olhar para textos como esse, onde o Senhor nos chama a alegria e a exultação por causa da perseguição, porque a nossa própria recompensa é Ele. Então nós não olhamos com os olhos desse mundo, porque quando nós somos dominados pelos nossos sentimentos, quando nós somos dominados pela perseguição, nós corremos o risco de colocar a culpa em Jesus. A gente vai chegar para Jesus e falar: Senhor, tu não olha para mim. Senhor, tu não atenta para a minha condição. Senhor, olha a maldade que está ao meu redor, aquilo que eu estou sofrendo, e o Senhor é injusto. Nós acabamos de ver isso com Malaquias. O povo de Malaquias olhava para aquilo que estava acontecendo e dizia: Senhor, tu és injusto. Então nós não podemos, além de não revidar, nutrir sentimentos, ressentimentos, amargura a respeito de Cristo. Mas é olhar com os olhos da eternidade. Não com os olhos desse mundo, mas com os olhos da fé. Meus irmãos, qual que é a razão da perseguição que nós encontramos aqui? Por causa de Cristo. Ele não é o responsável pelo sofrimento. É justamente o contrário. É porque pertencemos a Cristo que então nós sofremos. E isso muda a nossa perspectiva. Isso muda a nossa forma de encarar a vida. Então a perseguição não é um sinal de abandono. Deus nos deixou de lado. Deus se esqueceu de nós. Mas mostra que nós estamos de fato fundamentados, unidos a Cristo Jesus. A nossa identificação com Cristo é vista. A nossa identificação com o reino é vista. A nossa identificação com aqueles que pertencem verdadeiramente a Deus também é vista. Porque se Cristo sofreu, nós também sofreremos. Se Cristo padeceu, eu e você também padeceremos. Então Jesus, ele não chama apenas a suportar, mas a se alegrar e exultar. Não porque a dor seja agradável. Ninguém gosta de sofrer, meus irmãos. Ninguém gosta de sentir dor. Não é isso. Mas é porque a nossa recompensa é certa, segura e eterna. Amém. Amém. E a nossa recompensa, em primeiro lugar, não é um lugar. Não é apenas o céu. A nossa recompensa é o próprio Cristo. É aquele por quem nós sofremos. É aquele que nos sustenta no sofrimento. É aquele com quem eu e você estaremos para sempre. Que diz a parte final? Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Assim como os profetas foram perseguidos antes de nós, assim como os apóstolos sofreram por causa do nome de Cristo, assim também eu e você caminhamos na mesma trilha, no mesmo caminho, mas não como derrotados, não como alguém sem esperança e desânimo, mas com a certeza da vitória garantida em Cristo Jesus. E para nós fecharmos, meus irmãos, a nossa conclusão da série como um todo, do nosso sermão. O que nós vemos aqui não é uma lista de regras. Faça isso, deixe de fazer isso. Escolha por isso e não escolha aquilo. O cristianismo não é uma lista de regras. Nós estamos vendo aqui o verdadeiro retrato daquele que é cidadão do reino dos céus. Aquele que é um cristão genuinamente discípulo de Cristo. Um retrato que começa com a pobreza de espírito, ou seja, reconhece a sua miserabilidade, reconhece a maldade do seu coração, a sua pecaminosidade, mas que termina no fim da vida, assim como Paulo, sendo perseguido por causa de Cristo. O que isso implica para nós? Uma vida completamente transformada. Uma vida que tem consciência de que nada era, mas de que em Cristo há alegria em sofrer por seu nome.
A caminhada cristã não é uma caminhada de conforto, mas é sermos formados à semelhança de Cristo. Se Cristo sofreu, meus irmãos, nós também sofreremos. E quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, quanto mais nós nos tornamos parecidos com Cristo, mais o mundo se afasta de nós e nos odeia, mas mais nós nos aproximamos da glória do Senhor. Por isso, pergunte-se a si mesmo nesse dia. Examine o seu coração nesse tempo. Você vive como um cidadão do reino dos céus? A sua felicidade é encontrada apenas e tão somente em Cristo Jesus? Você tem desejado o caráter que Jesus descreve aqui nessas 10 bem-aventuranças? Que o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos faça não apenas ouvintes dessas verdades, mas que a gente tenha a alegria de participar delas. Que nós sejamos pobres em espíritos, sejamos quebrantados, choremos por causa do nosso pecado. Que nós sejamos mansos, controlados pelo Espírito do Senhor, famintos pela justiça de Cristo, termos fome por ela para que o mundo conheça a Cristo verdadeiramente. Mas principalmente, meus irmãos, que nós sejamos misericordiosos, como alguém que recebeu misericórdia, puro de coração porque Cristo nos purificou. Que nós sejamos pacificadores, apontando o caminho para Cristo. Mas se necessário for, que eu e você soframos por causa do nome de Cristo. E estejamos dispostos a isso. Porque felizes são aqueles que pertencem a Ele. Que a nossa alegria não esteja na circunstância, mas na certeza de que nós somos de Cristo. Vivemos para Cristo. E com Cristo nós estaremos por toda a eternidade. Amém. Alguma pergunta, meus irmãos?